Minha mãe queimou meu cheque de 2,5 milhões de dólares da loteria porque me recusei a dividir com minha irmã. Mas aqui está a reviravolta. Sou Mackenzie, tenho 34 anos e no mês passado me tornei milionária da noite para o dia com um bilhete de loteria que comprei por impulso. Quando me recusei a dar metade para minha irmã Brooke, a queridinha dos meus pais, o inferno se instalou. Nada me preparou para entrar no meu apartamento e encontrar minha mãe queimando meu cheque da loteria enquanto meu pai dizia friamente: se você não vai compartilhar, então não vai receber um centavo. Mas os rostos presunçosos deles viraram um choque quando eu comecei a rir descontroladamente. Crescer na nossa casa de classe média nos subúrbios de Ohio não foi exatamente aquele cenário perfeito que você vê nas comédias de família da TV. Desde o momento em que Brooke nasceu, quando eu tinha 6 anos, ficou dolorosamente óbvio quem era a filha favorita. Enquanto a maioria dos pais tenta esconder suas preferências, os meus nunca se deram ao trabalho. Quando Brooke quis fazer aulas de dança, eles arranjaram o dinheiro. Quando eu precisei de uma calculadora gráfica para matemática avançada, tive que fazer turnos extras no mercado local. Os desenhos de Brooke estavam sempre expostos pela casa inteira. Minhas conquistas acadêmicas eram recebidas com um aceno indiferente. Legal, Mackenzie, mas você viu o que a Brooke fez hoje? Não me entenda mal, meus pais não eram monstros. Eles me deram o básico e às vezes demonstravam um interesse genuíno na minha vida. Mas o desequilíbrio era constante e inegável. À medida que fomos crescendo, o padrão continuou. Brooke largou a faculdade para se encontrar e meus pais a apoiaram financeiramente em 3 cursos diferentes e 5 mudanças de carreira. Enquanto isso, eu trabalhei durante toda a faculdade, mantive uma bolsa de estudos e mesmo assim me formei com uma dívida estudantil considerável. Quando cheguei aos 30, tinha construído uma vida razoável para mim mesma. Trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa de saúde, morava em um apartamento pequeno mas confortável de 1 quarto, e tinha economias suficientes para, de vez em quando, sair para jantar ou fazer uma viagem de fim de semana. Não era rica, longe disso. As dívidas estudantes ainda consumiam uma parte significativa do meu orçamento mensal, mas eu tinha orgulho da minha independência. Aquele terça-feira começou como qualquer outra. Parei para abastecer no caminho de casa, calculando mentalmente quanto eu podia colocar no tanque até o próximo pagamento. Enquanto pagava por impulso, adicionei um bilhete de loteria à compra. Quase nunca jogo, talvez 2 ou 3 vezes por ano, quando o prêmio é muito alto. Mas algo me impulsionou naquele dia. Vai que né? Disse o caixa com um sorriso, me entregando o bilhete. Um raio tem que cair em algum lugar, respondi rindo, e guardei o bilhete na carteira sem dar muita importância. À noite, esquentando um resto de macarrão, rolei o feed das redes sociais enquanto assistia a TV sem prestar muita atenção. O sorteio da loteria apareceu na tela e lembrei do bilhete. Peguei esperando a decepção de sempre, talvez um número igual, com sorte. O primeiro número bateu, depois o segundo. No terceiro, sentei reta no sofá com o coração acelerando. Quarto número, igual. Quinto também. Quando o último número coincidiu, eu literalmente parei de respirar. Conferi os números várias vezes, convencida de que estava lendo errado. Mas lá estava, os 6 números. De acordo com o apresentador, o prêmio era de 2,5 milhões de dólares. Fiquei em silêncio absoluto por quase meia hora, alternando o olhar entre o bilhete e a TV. Depois, tirei uma foto do bilhete, coloquei dentro de um saco plástico tipo Ziploc e escondi dentro do meu exemplar de Orgulho e Preconceito na estante. O lugar mais seguro que consegui imaginar naquele momento. Com as mãos tremendo, liguei para minha melhor amiga Raquel. Você precisa vir aqui, agora. Não tô brincando e nem exagerando, consegui dizer. Raquel chegou 20 minutos depois, visivelmente preocupada. O que aconteceu? Tá tudo bem? Sem dizer nada, mostrei o bilhete e os números que anotei da transmissão. Meu Deus, ela sussurrou, arregalando os olhos. Mackenzie, meu Deus. É real? Perguntei com a voz fraca. Você pode conferir de novo? Tô com medo de estar alucinando. Ela pegou o celular e pesquisou os números sorteados, comparando com o meu bilhete. É real, meu Deus, é real. Você acabou de ganhar 2,5 milhões de dólares. Aquela noite foi uma mistura de incredulidade, euforia e medo. Raquel dormiu lá em casa e ficamos conversando até o amanhecer sobre as possibilidades, sobre o que aquilo podia significar para minha vida. Pela primeira vez, eu poderia quitar toda a minha dívida estudantil. Eu poderia comprar uma casa. Não apenas qualquer casa, mas um lar lindo com um quintal. Eu poderia investir, viajar, doar para causas com as quais me importava. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e entrei em contato com a Comissão Estadual da Loteria. Eles confirmaram que eu precisaria ir até a sede deles para verificar o bilhete e iniciar o processo de reivindicação. Raquel me levou porque eu estava nervosa demais para dirigir. No escritório da loteria, os funcionários verificaram meu bilhete e minha identidade, explicaram o processo e me informaram sobre as opções disponíveis.
Um pagamento único, menor por causa dos impostos, mas disponível imediatamente, ou pagamentos anuais ao longo de vários anos. Eles também organizaram uma cerimônia com foto segurando um cheque gigante. Embora tenham explicado que o valor real seria processado pelo departamento e levaria aproximadamente 2 semanas. Enquanto eu posava para as fotos com o cheque enorme, a realidade finalmente começou a se instalar. Minha vida havia mudado para sempre num instante. Mas eu não fazia ideia de como isso testaria meus relacionamentos e revelaria a verdade sobre minha família que eu sempre suspeitei, mas nunca quis confirmar. Com a verificação inicial concluída e as fotos cerimoniais tiradas, voltei para casa com uma pasta cheia de documentos. Uma cópia do cheque simbólico para meus registros e a cabeça girando com possibilidades. Os funcionários da loteria haviam recomendado fortemente manter meu prêmio em sigilo até que os fundos estivessem garantidos e as medidas financeiras e de segurança adequadas fossem tomadas. Vencedores costumam ser bombardeados por parentes distantes, oportunidades de investimento e pedidos de caridade, alertou uma representante. Considere com cuidado quem você vai contar e quando. Eu sabia que ela tinha razão, mas também sentia uma estranha obrigação de contar à minha família. Apesar da relação complicada, eles ainda eram meus pais. E apesar do favoritismo, Brooke ainda era minha irmã. Parte de mim, uma parte da qual não me orgulho, também queria que eles vissem que eu havia conseguido algo grandioso, mesmo que de forma inesperada. Talvez agora eles finalmente me enxergassem. Depois de alguns dias pensando, decidi compartilhar a novidade durante o jantar de domingo na casa dos meus pais. Uma tradição mensal que eu mantinha mais por obrigação do que por prazer. Cheguei mais cedo, ajudando minha mãe a preparar o jantar enquanto mentalmente ensaiava como dar a notícia. Você parece diferente hoje, observou minha mãe, me olhando enquanto cortava legumes. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Pode-se dizer que aconteceu algo, respondi, sem conseguir conter um leve sorriso. Mas vamos esperar até todo mundo chegar. Meu pai se juntou a nós, perguntando sobre os problemas persistentes de encanamento no meu apartamento, problemas que em breve eu deixaria para trás para sempre. Quando nos sentamos para comer, respirei fundo e decidi que era a hora. Tenho uma notícia, comecei, com o coração acelerado. Aconteceu algo bem inacreditável semana passada. Ganhei na loteria. Meus pais me encararam, incrédulos. A loteria? Repetiu meu pai. Tipo, $20? Não respondi, com a voz mais firme do que esperava. A loteria estadual. Acertei os 6 números. São $2,5 milhões. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, de repente, meus pais explodiram em exclamações de choque e parabéns. Minha mãe até se levantou para me abraçar, algo que quase nunca acontecia na nossa família. Meu Deus do céu, Mackenzie! Isso é inacreditável, ela exclamou. Espera até a Brooke saber disso. E lá estava. Nem um minuto inteiro de comemoração e já mencionaram minha irmã. Como se fosse ensaiado, a porta da frente se abriu e Brooke entrou, chegando elegantemente atrasada como sempre. Desculpa o atraso, o trânsito estava horrível. O que eu perdi? Minha mãe praticamente tropeçou de empolgação para contar a novidade. A Mackenzie ganhou na loteria. $2,5 milhões. A expressão de Brooke mudou rapidamente de surpresa para empolgação e depois para algo mais calculista. Ela me abraçou com uma empolgação incomum. Isso é incrível, Mac. A gente vai se divertir tanto com isso. Senti um nó no estômago com o uso do agente. Antes que eu pudesse responder, meu pai já emendou. Na verdade, isso veio numa hora perfeita. Brooke, conta para sua irmã sobre a sua situação. Brooke ao menos teve a decência de parecer um pouco constrangida. Não é nada demais, de verdade. Só estou com os probleminhas financeiros com o negócio. O negócio era a última empreitada dela, uma boutique online vendendo roupas bolso superfaturadas que ela tinha começado há 6 meses, depois de largar o emprego numa agência de marketing. Eu já tinha ouvido pelos meus pais que não estava indo nada bem. É mais do que um probleminha, corrigiu meu pai. A dívida do cartão de crédito sozinha já está em quase $30 mil, e ainda tem um empréstimo para o estoque. Pai, por favor. Brooke o interrompeu, lançando-lhe um olhar irritado antes de se voltar para mim com um sorriso ensaiado. Mas enfim, isso não importa agora. O momento é sobre a sua notícia maravilhosa. Quer dizer, se você estivesse pensando em ajudar a família, eu não diria não. Fiquei sentada ali, esquecendo a comida, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia por ter ganhado. Nenhuma curiosidade sobre meus planos ou sonhos. Apenas uma mudança imediata para como meu prêmio poderia resolver os problemas da Brooke. Eu nem recebi o dinheiro ainda, disse com cuidado. Tem todo um processo, e eu preciso conversar com consultores financeiros sobre a melhor forma de... Mas você vai ajudar sua irmã, é claro, interrompeu minha mãe como se isso já estivesse decidido. Família ajuda família. E com tanto dinheiro, você pode facilmente separar uma parte para quitar as dívidas da Brooke e dar à empresa dela uma chance de verdade. O nó no meu estômago apertou ainda mais.
Eu ainda não tomei nenhuma decisão. Isso acabou de acontecer e eu ainda estou processando tudo. Processar o quê? Perguntou meu pai, com o tom mudando de celebratório para algo mais duro. Sua irmã precisa de ajuda, e agora você pode dar. É isso que a família faz. E as minhas dívidas estudantis? Retruquei. Ou o fato de que tenho vivido de salário em salário tentando construir algum tipo de segurança para mim mesma? Eu não mereço cuidar das minhas próprias necessidades primeiro? Não seja egoísta, Mackenzie, disse minha mãe, usando aquele tom decepcionado que eu conhecia bem demais. Sua irmã tem um negócio de verdade, com potencial real. Isso pode ser a chance da vida dela. E a minha chance da vida? Perguntei, sentindo uma vida inteira de ressentimento borbulhar à tona. Pela primeira vez, algo incrível aconteceu comigo, e imediatamente tudo vira sobre a Brooke. A expressão de Brooke ficou magoada. Não acredito que você está sendo assim. Se eu tivesse ganhado, dividiria com você sem pensar duas vezes. A hipocrisia dessa frase quase me fez rir. Quando Brooke recebeu uma herança de $10.000 da nossa avó 3 anos atrás, ela gastou tudo em uma viagem de luxo para Bali, sem nem sequer oferecer pagar um jantar para ninguém da família. O restante da refeição foi tomado por uma conversa tensa, com meus pais alternando entre chantagens emocionais e exigências mal disfarçadas. Quando saí de lá, a alegria do meu prêmio já tinha sido completamente manchada. Ao invés de comemorar com minha família, dirigi para casa lutando contra as lágrimas de frustração e decepção. Quando cheguei, servi uma taça de vinho e liguei para Raquel. Foi tão ruim assim? Ela perguntou, depois que contei o desastre do jantar. E eles não esperaram nem 5 minutos antes de fazer tudo girar em torno da Brooke. Falei com a voz falhando. Nenhuma pergunta sobre o que isso significa para mim ou o que eu quero fazer com meu próprio dinheiro. Não estou surpresa, mas ainda assim sinto muito, respondeu Raquel com doçura. E agora, o que vai fazer? Respirei fundo. Exatamente o que planejei antes do jantar. Pagar minhas dívidas, garantir meu futuro, tomar decisões inteligentes e, pelo visto, estabelecer limites bem firmes com minha família. Mal sabia eu o quanto esses limites seriam testados nos dias seguintes. Na manhã seguinte ao desastroso jantar, meu telefone começou a tocar às 7h30 da manhã. Era minha mãe. Estive pensando na nossa conversa de ontem à noite e começou sem rodeios. Acho que você estava só sobrecarregada, o que é compreensível. Mas agora que teve tempo para pensar, tenho certeza que percebe como é importante ajudar sua irmã. Levei a mão à ponte do nariz, já sentindo uma dor de cabeça se formar. Mãe, ainda nem são 8 da manhã e estou me arrumando para trabalhar. Podemos falar disso depois? Falar o quê? Isso é o que a família faz, Mackenzie. Seu pai e eu sempre ensinamos vocês a se apoiarem. A ironia dessa frase não passou despercebida por mim. Eu preciso ir, falamos disso outra hora. Antes que ela respondesse, encerrei a ligação e silenciei o celular. Eu precisava de espaço para pensar com clareza, sem pressão constante. No trabalho, conversei com minha supervisora e mencionei vagamente que talvez precisasse tirar um tempo pessoal nas próximas semanas para lidar com uma situação familiar. Eu ainda não estava pronta para contar sobre o prêmio no meu emprego, especialmente porque os fundos ainda não tinham sido transferidos. Durante o intervalo do almoço, olhei o celular e vi 3 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai e uma mensagem da Brooke. Oi, mana. Só queria dizer que entendo totalmente você precisar de um tempo para processar tudo, sem pressão. Mas quando estiver pronta para conversar, tenho algumas planilhas mostrando exatamente quanto preciso para quitar minhas dívidas e fazer o negócio dar lucro. Te amo. Coração vermelho. Fechei a mensagem sem responder. Naquela tarde, entrei em contato com uma consultora financeira recomendada pela comissão da loteria, alguém com experiência em lidar com situações de riqueza repentina. Agendamos uma consulta para o dia seguinte. Naquela noite as ligações continuaram. A mensagem de voz do meu pai foi particularmente incisiva. Mackenzie, sua mãe está muito chateada com o seu comportamento. Criamos você melhor do que isso. Ligue de volta imediatamente para conversarmos sobre como você vai ajudar sua irmã. Não retornei as ligações. Em vez disso, pesquisei sobre planejamento financeiro para ganhadores da loteria e anotei perguntas para fazer na consulta. Na manhã seguinte, minha consultora, a Sra. Thornton, me explicou as realidades do prêmio. Depois dos impostos, o valor em pagamento único ficaria em torno de $1,4 milhão, ainda transformador, mas bem menos que os 2,5 milhões anunciados. A prioridade deve ser montar um fundo de emergência e quitar dívidas com juros altos, ela aconselhou. Depois podemos discutir investimentos diversificados para crescimento e segurança no longo prazo. Quando mencionei as expectativas da minha família, ela franziu a testa. Infelizmente, isso é muito comum entre ganhadores de loteria. Sempre oriento meus clientes a estabelecerem limites claros desde o início. Qualquer presente à família deve ser cuidadosamente pensado e formalmente documentado para evitar expectativas contínuas.
Saí do escritório dela com um plano financeiro preliminar e uma determinação ainda maior de proteger minha nova segurança. Mas minha família não estava facilitando. Naquela noite recebi uma mensagem em grupo da minha mãe, incluindo meu pai e Brooke. Vamos nos reunir amanhã às 19 horas para discutir o plano financeiro da família agora que Mackenzie recebeu essa bênção. Mackenzie, por favor, traga os documentos que tiver até agora para entendermos os prazos. Fiquei olhando para a mensagem incrédula. A audácia de marcarem uma reunião sobre meu dinheiro sem nem me consultar era absurda. Respondi apenas: não irei. Minhas decisões financeiras são minhas. A resposta foi imediata e inflamável. Meu pai ligou e, como não atendi, deixou uma mensagem. Seu comportamento é completamente inaceitável. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Virando as costas para sua própria irmã quando ela precisa de ajuda? Estou extremamente decepcionado com você. A enxurrada continuou no dia seguinte. Brooke tentou uma abordagem diferente, enviando uma longa mensagem emocional sobre como o negócio era seu sonho e que, com apenas uma pequena parte do meu prêmio, ela poderia fazê-lo dar certo, e um dia me pagaria de volta. Enquanto isso, fui à comissão da loteria finalizar minha decisão de receber o valor em parcela única. Participei da cerimônia oficial do cheque gigante para o material de imprensa, segurando aquele cheque simbólico enquanto as câmeras disparavam. Os funcionários da loteria lembraram novamente que os fundos reais seriam processados em até 2 semanas. Após a cerimônia, passei na caixa postal segura que aluguei e depositei o cheque simbólico junto com cópias de toda a documentação da loteria. Os originais estavam guardados em um cofre no banco. Eu não ia correr riscos com esses documentos importantes. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei meus pais e Brooke sentados no carro, estacionado em frente ao meu prédio. Meu estômago afundou quando estacionei e me aproximei com relutância. Precisamos conversar, disse meu pai, com firmeza. Já que você não quis vir até nós, viemos até você. Olhei em volta do estacionamento, ciente de que aquela não era uma conversa que eu queria ter em público. Tudo bem, mas não tenho nada novo para dizer. Dentro do meu pequeno apartamento a tensão era palpável. Minha mãe imediatamente começou a examinar o espaço com um olhar de reprovação mal disfarçada, enquanto meu pai se posicionou de forma autoritária no centro da sala. Brooke sentou-se na ponta do sofá, desconfortável, mas com ar decidido. E isso já foi longe demais, começou meu pai. Você teve tempo suficiente para processar essa boa sorte, e agora é hora de discutir como isso vai beneficiar a família. Especificamente, acrescentou minha mãe, quanto você vai dar a Brooke para quitar as dívidas e financiar o negócio dela de forma adequada. Respirei fundo. Pensei muito sobre isso e decidi que preciso garantir meu próprio futuro primeiro. Tenho dívidas estudantis para pagar, uma aposentadoria para planejar. E dívidas estudantis? Meu pai interrompeu, incrédulo. Você vai ser milionária. Quem liga para dívidas estudantis? Eu ligo, respondi com firmeza. Passei anos batalhando para conseguir manter esses pagamentos em dia. E o prêmio nem é tanto quanto vocês pensam depois dos impostos. Mas ainda é mais do que suficiente para ajudar sua irmã, insistiu minha mãe. Brooke se inclinou à frente. Mac, eu só preciso de uns $80.000 para quitar tudo e ter um orçamento decente de marketing. Isso não é nada comparado ao que você vai receber. $80.000 não é nada, rebati. E o que acontece quando isso acabar? Vai precisar de mais uma injeção de dinheiro em 6 meses? Isso não vai acontecer, disse Brooke, embora seus olhos tenham desviado dos meus. É diferente agora. Eu só preciso de uma chance de verdade. Tipo as chances que você teve com design gráfico ou decoração de interiores ou para virar instrutora de yoga. Não consegui evitar que a amargura saísse na minha voz. Em todas essas vezes papai e mamãe te bancaram financeiramente, e em todas você desistiu quando ficou difícil. E já chega, disse meu pai, em tom cortante. Sua irmã está tentando construir algo dela. Ela só precisa de capital suficiente, e você agora tem isso de sobra. Isso é sobre responsabilidade familiar, Mackenzie. E onde estava essa responsabilidade familiar quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade? Perguntei, com anos de ressentimento finalmente transbordando. E onde estava quando eu precisei de ajuda para dar entrada num carro e conseguir ir trabalhar? Vocês sempre tiveram padrões diferentes para mim e para Brooke. Isso não é verdade, protestou minha mãe com a voz fraca. É verdade, e todos aqui sabem, falei com a voz tremendo levemente. Pela primeira vez na vida, algo bom me aconteceu, e eu mereço aproveitar isso sem culpa ou manipulação. A discussão durou mais de 1 hora, cada vez mais intensa. Meus pais se alternavam entre culpa, raiva e até tentativas de negociação. E se fosse 40 mil então? Brooke alternava entre se fazer de vítima e insinuar críticas ao meu caráter. Finalmente, exausta emocionalmente, pedi que fossem embora. Já tomei minha decisão. Não vou ser intimidada nem manipulada a mudar de ideia. O rosto do meu pai endureceu. Se essa é sua atitude, não espere continuar sendo parte desta família. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas mantive minha posição.
Se a aceitação de vocês depende de eu abrir mão da minha segurança financeira, então talvez seja melhor assim. Depois que eles saíram, desabei no sofá, emocionalmente drenada, mas estranhamente aliviada. Finalmente me impus, depois de décadas aceitando ser a segunda opção dentro da minha própria família. Mas eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado, nem de longe. Liguei para Raquel e perguntei se eu poderia ficar na casa dela por alguns dias. Preciso de um tempo longe da minha família, e não confio neles o suficiente para não aparecerem de novo. Claro, ela respondeu na hora. Faz as malas e vem. O vinho já vai estar te esperando. Enquanto arrumava roupas para alguns dias, não fazia ideia de como minha desconfiança acabaria se provando profética. Passei 3 dias relativamente tranquilos no apartamento da Raquel, indo ao trabalho normalmente, mas dormindo na casa dela em vez da minha. Minha família continuava a campanha de ligações e mensagens, às quais eu respondia minimamente, geralmente com variações simples de minha decisão está tomada. No 4º dia, percebi que precisava buscar alguns documentos de trabalho que tinha esquecido no meu apartamento. Raquel se ofereceu para ir comigo, mas tinha uma reunião importante que não podia faltar. Vou ficar bem, garanti. Só vou pegar o que preciso e sair em 10 minutos. Escolhi meu horário de almoço, pensando que minha família estaria trabalhando ou ocupada. Ao me aproximar da porta do apartamento, tudo parecia normal. Destranquei e entrei, e imediatamente senti que algo estava errado. Havia vozes vindas da sala. Congelei com o coração disparado antes de reconhecer as vozes dos meus pais. Eles estavam no meu apartamento. Por um instante, considerei recuar em silêncio e chamar a polícia. Mas a raiva venceu a cautela, e entrei na sala determinada. O que vocês estão fazendo no meu apartamento? Exigi. Minha mãe e meu pai estavam parados ao lado da mesinha de centro. Entre eles, em uma pequena lixeira metálica que reconheci da minha cozinha, chamas subiam de algo que parecia papel. Com um choque de horror, percebi o que estava acontecendo. Minha mãe estava queimando o que parecia ser o meu cheque da loteria. Meu pai se virou para mim com uma expressão fria e determinada. Se você não vai compartilhar, então não vai receber um centavo. Corri até eles, mas o dano já estava feito. O papel já era quase todo cinza, reduzido a cinzas com as chamas consumindo o pouco que restava. Minha mãe recuou com uma expressão de satisfação sombria no rosto. Agora podemos discutir um acordo justo, disse ela, já que você vai precisar solicitar o prêmio novamente. Fiquei olhando para eles em choque, minha mente correndo para processar o que acabava de acontecer. Como eles entraram? O que exatamente eles queimaram? E mais importante, eles realmente acham que isso vai funcionar? Como vocês entraram no meu apartamento? Consegui perguntar com a voz surpreendentemente firme apesar da adrenalina que corria pelo meu corpo. Ainda tínhamos a chave reserva que você nos deu ano passado, quando estava com gripe, respondeu meu pai, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você nunca pediu de volta. A violação do meu espaço, a natureza premeditada das ações deles, era quase inacreditável. E ainda assim, à medida que o choque inicial foi se dissipando, algo inesperado aconteceu. Comecei a rir. Começou como um riso baixo, e logo evoluiu para gargalhadas incontroláveis. Meus pais trocaram olhares confusos, claramente despreparados para aquela reação. O que tem de engraçado? Exigiu minha mãe. Você acha que isso é uma piada? Na verdade, sim, respondi, tentando me recompor enquanto enxugava lágrimas dos olhos. E isso é hilário. Você perdeu a cabeça, disse meu pai, sua confiança vacilando um pouco. Não, eu finalmente ganhei clareza, respondi, o riso cessando, mas o sorriso permanecendo. Vocês realmente acham que aquele era o cheque verdadeiro da loteria? Agora foi a vez deles parecerem confusos. Minha mãe olhou para os restos fumegantes na lixeira. Como assim? Vimos as fotos no site da loteria. Você segurando o cheque. Aquele cheque enorme é só um adereço para fotos, expliquei, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Não é um meio de pagamento real, nenhuma comissão de loteria entrega cheques reais de milhões de dólares daquele jeito. As expressões deles começaram a mudar de confusão para incerteza. O pagamento real está sendo processado eletronicamente, continuei. O que vocês acabaram de queimar foi uma cópia comemorativa que recebi como lembrança. Não tem valor monetário algum. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Meu pai, que sempre partia para a arrogância quando era contrariado, balançou a cabeça. Você está mentindo. Só está dizendo isso porque destruímos o cheque. Em resposta, peguei meu celular, abri o e-mail e virei a tela para eles, mostrando a mensagem da comissão da loteria confirmando que a transferência eletrônica dos fundos estava sendo processada. O dinheiro será depositado diretamente em uma conta que criei só para isso, disse com calma. Nunca existiu um cheque real a ser queimado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais ficaram paralisados, enquanto a realidade do fracasso da tentativa de manipulação afundava sobre eles. Finalmente minha mãe falou com a voz pequena e subitamente conciliadora. Mackenzie, a gente só estava tentando invadir meu apartamento e destruir o que vocês achavam que era minha segurança financeira? Completei. Sim,
Eu percebi. Você está exagerando. Tentou meu pai, retomando o tom autoritário. Nós somos seus pais. Estávamos apenas tentando fazer você voltar à razão. Invadindo minha casa e tentando destruir propriedade? Balancei a cabeça, incrédula. Vocês têm ideia do quão insano isso soa? Nesse momento, a porta da frente se abriu e Brooke entrou, carregando uma sacola de comida. Ela parou imediatamente ao me ver. Ah, você está aqui, disse, olhando nervosamente entre mim e nossos pais. Eu só trouxe almoço para mamãe e papai enquanto eles conversavam com você. Enquanto eles invadiam meu apartamento e tentavam destruir o que achavam que era meu cheque da loteria e corrigi, observando seus olhos se arregalarem. Eu não sabia que eles iam fazer isso, protestou rapidamente. Eles só disseram que iam esperar você chegar pra gente conversar de novo. Se era verdade ou não, já nem importava. O simples fato de que qualquer um deles achasse aceitável entrar no meu lar sem permissão já dizia tudo. E todos vocês precisam sair. Agora. Minha voz estava firme, e não havia dúvida na firmeza com que disse. Mackenzie, por favor, começou minha mãe com um tom agora suplicante. A gente cometeu um erro. Só estávamos preocupados com a família se desfazendo por causa de dinheiro. Não, retruquei. Vocês estavam preocupados em perder o acesso ao dinheiro que acham que têm direito. Isso é bem diferente. Depois de tudo que fizemos por você, começou meu pai. Esse é exatamente o problema, interrompi. Eu interrompi. Vocês se convenceram de que fizeram muito por mim, quando na realidade eu tenho me virado sozinha desde a adolescência. Vocês não têm nenhum direito sobre meu prêmio da loteria, e as atitudes de hoje me mostraram exatamente quem vocês são. Caminhei até a porta e a mantive aberta. Saiam agora ou eu chamo a polícia e denuncio invasão de domicílio. A escolha é de vocês. Eles juntaram suas coisas em um silêncio atônito. Quando Brooke passou por mim na porta, ela parou. Isso não é justo. Você está sendo cruel. Não, Brooke, respondi em tom calmo. Crueldade é esperar que alguém sacrifique sua segurança financeira pelas suas tentativas de negócios fracassados. Crueldade é apoiar pais que invadem o apartamento da própria filha para destruir a propriedade dela. Você sempre foi a favorita, e usou isso a seu favor a vida inteira. Isso termina hoje. Assim que eles saíram, liguei imediatamente para um chaveiro para trocar as fechaduras e comecei a pesquisar sistemas de segurança que eu poderia instalar. Também liguei para Raquel para contar o que tinha acontecido. Eles fizeram o quê? Ela exclamou. E isso é insano. Você está bem? Estranhamente sim, respondi, olhando ao redor do meu apartamento. Acho que isso precisava acontecer. A ilusão acabou. Agora eu os via com clareza e isso era, na verdade, libertador. Naquela noite recebi uma enxurrada de mensagens de parentes mais distantes, tias, tios, primos, todos expressando preocupação com o rompimento familiar e me incentivando a reconsiderar minha postura dura contra meus pais e minha irmã. Estava claro que minha família tinha se apressado em contar sua versão dos fatos. Não me dei o trabalho de responder. Em vez disso, foquei em terminar de arrumar minhas coisas. Eu já havia avisado sobre minha saída do apartamento e alugado uma residência temporária em um prédio seguro do outro lado da cidade. Ninguém da minha família sabia o endereço, e eu pretendia mantê-lo assim. Ao lacrar a última caixa, senti um peso sair dos meus ombros. O dinheiro ainda nem tinha caído na conta, mas eu já experimentava outro tipo de riqueza, a riqueza da clareza e o luxo de finalmente me colocar em primeiro lugar. No dia seguinte ao incidente da queima, tirei um dia pessoal do trabalho para cuidar de assuntos importantes. Primeiro, me encontrei com uma advogada recomendada pela minha consultora financeira, para discutir a legalidade das ações da minha família e como me proteger daqui para frente. Invasão de domicílio é um crime, explicou a advogada, Sra. Patterson. Assim como destruição de propriedade, mesmo que o que eles destruíram fosse apenas um item simbólico. Eu não quero necessariamente abrir um processo, respondi, ainda em conflito apesar de tudo. Só quero que me deixem em paz. Uma ordem de restrição pode ser apropriada, então, sugeriu ela. E eu recomendaria documentar tudo, caso o comportamento deles piore. Depois, fui ao banco onde havia criado a conta para receber o prêmio. A gerente me garantiu que todas as medidas de segurança estavam ativas, incluindo a exigência de identificação presencial para qualquer transação. Já trabalhamos com ganhadores da loteria antes, explicou ela. Sua conta tem nosso mais alto nível de segurança. Ninguém pode acessá-la sem sua presença física e múltiplos documentos de identidade. Como precaução final, entrei em contato com a comissão da loteria para alertá-los sobre o comportamento da minha família. Infelizmente isso acontece com mais frequência do que se imagina, disse a atendente com empatia. Fique tranquila, não falaremos sobre seus ganhos com ninguém além de você, independentemente de qualquer alegação de parentesco. Com essas medidas em prática, voltei para meu apartamento, agora mais seguro, para terminar de empacotar para a mudança no dia seguinte. Enquanto separava minhas coisas, decidindo o que levar e o que doar, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? O atendi com cautela. Mackenzie? É a tia Ellen.
A irmã da minha mãe sempre tinha sido meio neutra nas dinâmicas familiares, nem incentivava o favoritismo dos meus pais, nem se opunha ativamente. Tia Ellen, respondi com um tom contido. E imagino que tenha ouvido alguma versão dos acontecimentos recentes. Ouvi a versão da sua mãe, confirmou ela. Mas conheço sua mãe a vida toda, então sei ler nas entrelinhas. O que realmente aconteceu? Algo na voz dela, uma preocupação genuína, sem julgamento, me levou a contar tudo, do prêmio da loteria à invasão, até a queima do cheque cerimonial. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Eles invadiram seu apartamento e queimaram o que achavam que era seu cheque? Ela finalmente perguntou, com a voz entre o horror e a incredulidade. Sim. Confirmei. E eles realmente pareciam acreditar que isso de alguma forma me forçaria a dividir o dinheiro com a Brooke. Meu Deus, murmurou ela. Eu sabia que sua mãe podia ser dramática, mas isso é comportamento criminoso. O irônico, expliquei, é que nunca houve um cheque real a ser queimado. A loteria não funciona assim. Aquele cheque gigante da cerimônia é só para fotos de divulgação. O pagamento verdadeiro é feito por transferência eletrônica. Tia Ellen deu uma risada curta e incrédula. Então eles cometeram um crime por absolutamente nada? Essencialmente sim. Apesar de tudo, me peguei sorrindo diante da absurdidade de toda a situação. A expressão no rosto deles quando eu expliquei tudo. Consigo imaginar, disse ela. Mackenzie, sinto muito que isso tenha acontecido com você. E sinto que sua vitória tenha sido manchada por tanta feiura. Você merece aproveitar essa boa sorte sem esse drama todo. A compreensão dela foi inesperada e comovente. Obrigada, tia Ellen. Isso significa muito para mim. Para ser honesta, acrescentou ela, sua mãe tem ligado para toda a família tentando conseguir apoio para a versão dela. Mas depois de ouvir o que realmente aconteceu, acho que você vai perceber que a maioria de nós está horrorizada com o comportamento deles. Depois que desligamos, senti um pequeno alívio em saber que pelo menos parte da minha família estendida compreendia a realidade da situação. No dia seguinte, enquanto os profissionais da mudança carregavam minhas coisas no caminhão, meu celular começou a tocar repetidamente. Eram meus pais. Depois da quinta ligação em 10 minutos, finalmente atendi. O que vocês querem? Perguntei, com a paciência esgotada. Precisamos conversar, disse meu pai, com um tom notavelmente menos autoritário do que o habitual. Sua mãe e eu conversamos e percebemos que talvez tenhamos exagerado. Exagerado, repeti incrédula. Vocês invadiram meu apartamento e tentaram destruir o que acreditavam ser minha segurança financeira. Isso não é exagero. Isso é crime. Estávamos chateados, interveio minha mãe provavelmente no viva voz. Não estávamos pensando com clareza. Mas somos seus pais, Mackenzie. Com certeza podemos superar esse mal-entendido. Isso não foi um mal-entendido, corrigi. Um mal-entendido é quando a gente se confunde sobre os planos do jantar. O que vocês fizeram foi deliberado e calculado. O que importa é que, interrompeu meu pai, queremos pedir desculpas e começar do zero. Família é mais importante que dinheiro. Concordo completamente, respondi. Por isso mesmo fiquei tão chocada ao ver que vocês estavam dispostos a destruir nossa relação por causa de um dinheiro que nem é de vocês. Houve um silêncio desconfortável até minha mãe falar de novo. Brooke está muito magoada. Ela sente que você está punindo ela pelas nossas ações. Suspirei, observando os carregadores saírem com a última das minhas caixas. Eu não estou punindo ninguém. Estou me protegendo de pessoas que demonstraram não ter meus melhores interesses em mente. E agora? Perguntou meu pai. Você vai simplesmente nos cortar completamente? Por agora sim, respondi com firmeza. Eu preciso de tempo e espaço. Já redirecionei minha correspondência e estou me mudando hoje. Por favor, não tentem entrar em contato por um tempo. Eu entrarei em contato quando, se estiver pronta. Você não pode simplesmente desaparecer, protestou minha mãe. Nós somos sua família. Famílias não invadem a casa uma da outra e destroem suas coisas, lembrei. Eu preciso desligar agora. Assim que encerrei a chamada, recebi uma mensagem da Brooke. Eu sei que você está com raiva, mas está sendo injusta. Eu não tive nada a ver com o que mamãe e papai fizeram. Me liga quando parar de ser tão egoísta. A falta de autopercepção era absurda. Bloqueei o número dela sem responder. Naquela tarde, enquanto me acomodava no novo apartamento, um moderno de um quarto, em prédio seguro comportaria 24 horas, recebi uma notificação por e-mail do banco. Os fundos da loteria haviam sido depositados. Era oficial. Eu era milionária. Sentei no novo sofá, cercada por caixas ainda pela metade, e me permiti um momento para realmente sentir o peso dessa mudança na minha vida. Apesar de todo o drama familiar, apesar da traição e da dor, isso ainda era uma bênção extraordinária. Meu celular vibrou com uma mensagem da Raquel. Já está instalada? E o novo AP? Perfeito, respondi. E o dinheiro acabou de cair na conta. Hora do champanhe. Ela respondeu imediatamente. Chego aí em 30 minutos. Hoje vamos comemorar como se deve. Enquanto esperava a chegada da Raquel, reflete sobre como tudo poderia ter sido diferente.
Se minha família tivesse simplesmente ficado feliz por mim. Se eles tivessem respeitado minha autonomia e meu direito de tomar minhas próprias decisões financeiras. Se o amor deles tivesse sido realmente incondicional. Mas as ações deles revelaram verdades importantes, dolorosas, sim, mas necessárias de se reconhecer. E talvez essa clareza fosse um tipo de fortuna por si só. Quando Raquel chegou com champanhe e comida do meu restaurante favorito, brindamos não apenas ao prêmio financeiro, mas a novos começos e à amizade verdadeira. Aos limites, disse Raquel, erguendo a taça. E a enxergar as pessoas com clareza, acrescentei, batendo minha taça na dela. Enquanto comíamos e conversávamos sobre meus planos para o futuro, senti uma paz tomar conta de mim. O dinheiro mudaria minha vida de muitas formas, mas a mudança mais valiosa já havia acontecido. Eu finalmente reconheci meu próprio valor e defendi ele com firmeza. As semanas após a mudança foram uma mistura estranha de empolgação e adaptação. Com a orientação da senhora Thornton, fui sistematicamente resolvendo minhas prioridades financeiras. Comecei pelas dívidas estudantis, quase $68.000 que me assombravam desde a formatura. Quitar o último pagamento me trouxe uma liberação emocional inesperada. Chorei de verdade ao clicar no botão pagar saldo restante. Em seguida, criei um fundo de emergência robusto e abri contas de investimento diversificadas voltadas para crescimento de longo prazo. Comprei uma casa modesta, mas linda de 3 quartos em um bairro tranquilo, com ótimos recursos de segurança. Nada extravagante ou chamativo, apenas um lar sólido e confortável, quitado, sem hipoteca pesando sobre mim. Você está sendo extremamente sensata, comentou a senhora Thornton numa de nossas reuniões. A maioria dos clientes na sua situação sai correndo para comprar carros de luxo ou fazer viagens extravagantes. Esperei tempo demais por segurança financeira para arriscar tudo agora, expliquei. E embora, acrescentei com um sorriso, eu tenha reservado uma viagem de 2 semanas para Nova Zelândia no próximo mês. Não sou completamente entediante. No trabalho pedi demissão, explicando à minha supervisora surpresa que tinha recebido uma herança inesperada. Uma mentirinha que me pareceu mais segura do que anunciar um prêmio de loteria. Concordei em permanecer por 6 semanas para treinar minha substituta e concluir meus projetos. Durante esse período, mantive distância da minha família imediata. Eles continuaram tentando contato, às vezes arrependidos, às vezes acusadores, mas eu mantive meus limites. No entanto, me reconectei com cautela com alguns parentes mais distantes que haviam me procurado com preocupação genuína. Tia Ellen e eu passamos a nos encontrar para tomar café a cada 2 semanas. Durante um desses encontros, ela me atualizou sobre a situação da família. Seus pais estão dizendo para todo mundo que estão te dando espaço, disse ela, com um olhar significativo. Mas a verdade é que eles estão desesperados por não conseguirem descobrir seu novo endereço. Eles demonstraram algum arrependimento de verdade? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela balançou a cabeça. Eles ainda acham que estavam certos em tentar te fazer ver razão. Sua mãe chegou a dizer que só fizeram aquilo porque te amam demais para deixar você cometer um erro tão egoísta. Suspirei, e então ela soltou. Ah, e mais uma coisa. A empresa da sua irmã oficialmente faliu. Ao que parece, ela fez alguns empréstimos com juros altíssimos e agora não consegue pagar. Sinto muito por isso, falei, e me surpreendi ao perceber que era verdade. Apesar de tudo, eu não queria que minha irmã sofresse. Não sinta tanto, respondeu tia Ellen. Seus pais refinanciaram a casa para socorrer ela, de novo. Eles o quê? Fiquei genuinamente chocada. Meus pais estavam com pouco mais de 60 anos e planejavam se aposentar nos próximos anos. Aquilo era a segurança da aposentadoria deles. Eu sei, disse tia Ellen séria. Tentei convencê-los a não fazer isso, mas eles insistiram que Brooke não tinha outra saída. Ela podia arrumar um emprego como todo mundo, apontei. Foi exatamente o que eu disse. Mas você sabe como eles são com ela. Sempre foi a filha excepcional que merece apoio excepcional. A conversa me deixou inquieta. Embora eu tivesse mantido meus limites, não desejava dificuldades financeiras aos meus pais. Decidi conversar com a senhora Thornton sobre a possibilidade de, no futuro, quando as emoções estivessem menos inflamadas, criar um pequeno fundo de aposentadoria para eles. Enquanto isso, eu descobri a alegria da liberdade financeira aliada a um propósito. Com a ajuda da senhora Thornton, criei uma fundação modesta focada em educação financeira para jovens adultos. Fiz parceria com faculdades comunitárias locais para oferecer oficinas sobre orçamento, entendimento de crédito e princípios básicos de investimento, todo o conhecimento que eu havia lutado para adquirir por conta própria. Também fiz doações anônimas para causas com as quais me importava, um abrigo para sobreviventes de violência doméstica, a biblioteca pública que foi meu refúgio durante a infância, e um fundo de bolsas de estudo para universitários de primeira geração. Esses atos de generosidade me trouxeram mais satisfação do que qualquer compra de luxo poderia proporcionar. Eu não estava apenas mudando a minha vida.
Estava criando ondas de impacto que talvez mudassem a vida de outras pessoas também. Raquel continuou sendo minha apoiadora fiel durante todas essas transições. Quando confessei minha culpa por não ter ajudado o Brooke, mesmo tendo condições financeiras para isso, ela me ofereceu uma perspectiva valiosa. E sua irmã não precisa ser resgatada. Ela precisa aprender sobre consequências, apontou Raquel. Se você intervir agora, só estará substituindo seus pais como rede de segurança dela. Nada vai mudar. Eu sei que você tem razão, suspirei. Mas ainda sinto essa culpa persistente. Isso é porque você é uma boa pessoa, disse Raquel com firmeza. Mas ser uma boa pessoa não significa ser um capacho. Você pode ser generosa sem ser explorada. Cerca de 3 meses após o incidente da queima, recebi um e-mail inesperado de Brooke. Diferente das mensagens anteriores, essa parecia mais reflexiva. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Agora percebo o quanto devo ter parecido mimada com relação ao seu prêmio da loteria. A verdade é que eu estava desesperada. Meu negócio estava afundando e eu estava orgulhosa demais para admitir. Isso não justifica meu comportamento nem o de mamãe e papai, mas queria que você soubesse que agora entendo melhor porque você reagiu daquele jeito. Sinto falta da minha irmã. Li o e-mail várias vezes, tentando avaliar a sinceridade. Seria um momento genuíno de crescimento da Brooke ou mais uma tentativa de manipulação agora que a situação financeira dela piorou? Após refletir com cuidado, respondi com uma mensagem breve, mas não ríspida. Obrigada pelo seu e-mail, Brooke. Agradeço pela sua reflexão sobre o que aconteceu. Ainda estou processando tudo e preciso de mais tempo antes de considerar qualquer tipo de reconciliação. Espero que você esteja encontrando seu caminho. A resposta veio rapidamente. Eu entendo. Para você saber, finalmente aceitei um emprego fixo como assistente de gerente no Riverside Café. Não é glamouroso, mas é estável. Pode levar o tempo que precisar. Estarei aqui se quando você estiver pronta. Essa pequena evidência de que Brooke estava assumindo responsabilidade por sua própria vida financeira foi o primeiro sinal positivo que vi. Embora eu ainda não estivesse pronta para uma reconexão completa, me deixou aberta a possibilidade de que uma mudança genuína talvez fosse possível, um dia. À medida que minha nova vida tomava forma, comecei a experimentar uma profunda sensação de paz. Meus dias eram preenchidos com trabalho significativo através da fundação, hobbies prazerosos para os quais nunca antes tivera tempo, e conexões autênticas com amigos e os familiares que respeitavam meus limites. A riqueza não mudou quem eu era no fundo. Ainda aproveito promoções e sinto uma pontada de culpa ao comprar algo caro. Mas ela eliminou aquela ansiedade constante com o dinheiro que me acompanhou por tanto tempo. Mais importante ainda, catalisou uma transformação necessária na forma como eu me via e como via meus relacionamentos. Numa noite, enquanto Raquel e eu jantávamos na varanda do meu novo lar, ela ergueu a taça para um brinde. Ao lado bom inesperado, disse ela. Sem a loteria, talvez você nunca tivesse enxergado sua família com tanta clareza ou encontrado a força para se priorizar. Brindei minha taça dela, refletindo sobre a verdade das palavras dela. Às vezes o maior presente não é o dinheiro em si, respondi, mas o que ele revela sobre as pessoas ao seu redor e sobre você mesma. Um ano após o prêmio da loteria, o que mudou tudo, fiquei na porta do meu novo escritório, observando o espaço que criei para mim. Janelas grandes davam vista para um jardim que começava a florescer com a chegada da primavera. As paredes estavam forradas de estantes com livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tido tempo. Minha escrivaninha, uma peça antiga que restaurei com cuidado. Exibia meu laptop e uma pilha organizada de documentos do mais recente programa de educação financeira da Fundação. Esse cômodo, assim como minha nova vida, era inteiramente fruto das minhas escolhas. Cada detalhe refletia meus valores, minhas decisões, minha visão, e não as expectativas da minha família ou limitações financeiras impostas por outros. Era uma manifestação física da jornada interna que eu havia trilhado ao longo do último ano. O caminho para a cura não tinha sido linear. Houve dias em que questionei minhas decisões, em que o peso do afastamento familiar parecia mais pesado do que o alívio de manter limites. Houve noites em que sonhei com cenários de reconciliação e acordei com uma mistura confusa de saudade e firmeza. Minha terapeuta, outro investimento que fiz em mim mesma após a loteria, me ajudou a navegar por essas emoções complexas. A cura não é uma linha reta, ela sempre me lembrava. E estabelecer limites saudáveis com a família não significa que você parou de amá-los. Significa que começou a amar a si mesma. Essa perspectiva foi essencial enquanto eu, com cautela, comecei a me reconectar com alguns membros da família. Tia Ellen continuou sendo uma presença constante, me mantendo informada sobre meus pais e Brooke, sempre sem pressões ou julgamentos. Através dela, soube que meus pais finalmente haviam quitado a hipoteca refinanciada, graças ao adiamento da aposentadoria do meu pai e ao trabalho de consultoria que ele passou a fazer. Brooke, por sua vez, manteve o emprego no café e até foi promovida a gerente.
Segundo tia Ellen, ela também entrou para um grupo de educação financeira e estava, aos poucos, reconstruindo seu crédito. Esses progressos positivos me levaram, eventualmente, a aceitar um convite para encontrar Brooke para um café, cerca de 8 meses após o início do nosso afastamento. Escolhemos um local neutro, um café tranquilo, no meio do caminho entre nossas casas. O desconforto inicial era palpável enquanto nos sentávamos em uma mesa de canto, ambas cuidadosas com as palavras. Você está bem, disse Brooke, me observando. Feliz, estou, confirmei. E você? A tia Ellen comentou que está indo bem no café. Um vestígio da antiga Brooke apareceu, uma leve careta ao mencionar seu trabalho no setor de serviços, mas logo desapareceu. Tem sido um aprendizado. Ela admitiu. Não é o que eu imaginava para mim, mas, surpreendentemente, sou boa nisso. Conversamos inicialmente sobre assuntos neutros, evitando cuidadosamente o passado. Mas, eventualmente, tivemos que enfrentar o elefante na sala. Me desculpa, disse Brooke de repente, interrompendo uma conversa segura sobre um novo restaurante na cidade. Não só pelo que aconteceu com mamãe, papai e o cheque. Por tudo. Por sempre esperar ser salva, por nunca considerar o que você poderia precisar. A sinceridade na voz dela me pegou desprevenida. Obrigada, respondi simplesmente dando espaço para que ela continuasse. Quando seu dinheiro não apareceu para resolver meus problemas, tive que encarar algumas verdades duras, continuou. Nunca precisei lidar com consequências antes. Mamãe e papai sempre resolveram tudo, e eu deixei porque era mais fácil. É um padrão que começou quando éramos crianças, reconheci. Não foi totalmente sua culpa, mas eu participei dele, rebateu ela. E me beneficiei disso às suas custas. Eu vejo isso agora. Aquele primeiro encontro terminou com um abraço tímido e a promessa de tentarmos novamente em algumas semanas. Desde então tivemos vários encontros para tomar café, cada um pouco mais confortável que o anterior. Não éramos melhores amigas, havia história demais entre nós para isso, mas estávamos encontrando uma nova forma, mais equilibrada, de sermos irmãs. Meus pais eram uma questão mais complicada. Troquei alguns e-mails breves com eles, mas ainda não estava pronta para contato presencial. Os pedidos de desculpa deles ainda vinham acompanhados de justificativas sutis. Como se não tivessem compreendido totalmente a gravidade de suas ações ou os padrões que as originaram. Você vai saber quando, ou se estiver pronta, minha terapeuta me garantiu. E está tudo bem se esse momento nunca chegar. Receber essa permissão para priorizar meu bem-estar sem culpa foi transformador. Passei tanto tempo da minha vida acomodando as necessidades e expectativas dos outros que estabelecer limites firmes parecia aprender uma língua estrangeira. Mas com a prática, isso foi se tornando mais natural. O dinheiro da loteria, embora tenha me proporcionado segurança material, foi apenas o catalisador para um crescimento pessoal muito mais profundo. A verdadeira riqueza que ganhei foi em autoconhecimento e respeito próprio. Essa perspectiva também guiava a forma como eu administrava o dinheiro. Em vez de me definir pelo valor da minha conta bancária, ou permitir que o dinheiro se tornasse minha identidade, eu o via como uma ferramenta, algo que podia me dar segurança. Sim, mas também podia gerar impacto positivo. Através da minha fundação, eu ajudei a financiar programas de educação financeira que só no último ano, alcançaram mais de 500 jovens adultos. O retorno dos participantes era muitas vezes emocionante. Muitos compartilhavam histórias de serem os primeiros em suas famílias a entender o que é juros compostos, noções básicas de investimento ou o verdadeiro custo da dívida no cartão de crédito. Você não está apenas ensinando sobre dinheiro, me disse um dos parceiros da faculdade comunitária. Você está quebrando padrões geracionais. Esse comentário me marcou profundamente. Quebrar padrões. Não foi exatamente isso que eu fiz na minha própria vida? Enquanto saía do escritório e ia para a cozinha preparar o jantar, meu celular vibrou com uma mensagem da Raquel. Reserva confirmada para Nova Zelândia 2.0 no mês que vem. Leve suas botas de trilha. Sorri pensando na nossa nova aventura, nossa segunda viagem para a Nova Zelândia. Desta vez para explorar a Ilha Sul. Raquel foi meu alicerce durante todo esse ano de transformação, celebrando minhas conquistas e me oferecendo perspectiva nos momentos de dúvida. Mal posso esperar, respondi, cogitando incluir uma parada na Austrália dessa vez. A resposta veio na hora. Sim, vamos. A liberdade de tomar decisões assim, de viajar, explorar, expandir meus horizontes, era algo que eu nunca tomava como garantido. Nem tampouco a autonomia de escolher como gastar meu tempo. Além de administrar minha fundação, comecei a fazer aulas de restauração de móveis, um hobby pelo qual sempre me interessei, mas nunca tive tempo para perseguir. Minha mesa de jantar, inclusive, estava coberta com as peças de um antigo gabinete de rádio que eu estava restaurando. Enquanto preparava um jantar simples, mas delicioso, salmão com legumes assados, reflete sobre como minha relação com o dinheiro havia evoluído.
O pânico inicial de cometer erros com o prêmio deu lugar à confiança nas decisões cuidadosas que tomei. O medo de que a riqueza pudesse me mudar essencialmente foi substituído pela compreensão de que ela apenas revelou e amplificou quem eu já era. Mais importante, aprendi que riqueza financeira, embora proporcione conforto e oportunidades, não é a moeda mais valiosa da vida. Confiança, respeito, conexões autênticas. Esses sim são os verdadeiros tesouros, e não podem ser comprados por nenhum preço. Após o jantar, me acomodei no balanço da varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol pintar o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Um ano atrás, eu jamais teria imaginado a vida que tenho hoje. Não apenas pelas mudanças financeiras, mas pela liberdade emocional que conquistei. A loteria me deu 2,5 milhões de dólares, mas foram as minhas escolhas que me deram algo muito mais precioso, uma vida alinhada com meus valores, relacionamentos baseados em respeito mútuo, e a confiança silenciosa de quem conhece seu próprio valor.